Eu vos digo, as pedras é que falarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Olá a todos, estamos aqui novamente no programa Nossa Evolução, transmitida pela Rádio Chico Xavier, que tem aí prestado um grande serviço à comunidade, né, oportunizando o debate, o conhecimento, a transmissão de informações, o que em muito auxilia aí é o resgate, né, de pessoas que estão um pouco adormecidas, e fica o convite para continuarmos aí o diálogo, a conversa, a produção, em construção do conhecimento e da nossa evolução. Evolução é um processo pelo qual todos nós passamos, não é? E constatamos como natural. No entanto, há o processo consciente e o processo inconsciente, não é? Há a questão da evolução das espécies, que é uma espécie de adaptação, aí ensaiado pelo Livro dos Espíritos e também por Charles Darwin. E isso aconteceu basicamente ao mesmo tempo. As publicações de Darwin foi em 1858, a publicação do Livro dos Espíritos foi em 1857. Então, a parte da evolução das espécies, né, ou da evolução biológica, foi uma constatação tanto do plano físico, dos observadores físicos, quanto do plano espiritual, aí devidamente registrado por Allan Kardec, né, em O Livro dos Espíritos. Então, evolução é um processo, e aqui a gente fala da evolução biológica. E a evolução biológica ela é natural, espontânea, não é? E aí, a depender das circunstâncias, os nossos corpos animais vão se adaptando. Mas a evolução biológica também significa a evolução da consciência, ou a evolução do espírito. O que seria um ser evoluído, não é? Então, esse é o nosso debate. A evolução é você passar. Biologicamente a gente evolui, né? Você nasce criança, depois se torna adolescente, se torna adulto e envelhece. Então isso é um ciclo natural. E aí a gente também pode chamar de evolução. A evolução do corpo físico. Mas com o espírito não ocorre do mesmo jeito, né? Não é, a gente não... Certamente pode ser que aconteça. Surgimos como princípio de consciência, ou princípio de vida, e pelos processos de vida estamos aí nos depurando, compreendendo a realidade ao nosso redor e nos manifestando de diversas formas, né? Não é? E aí a gente vai percebendo o que é útil ao processo de evolução, ou seja, de conviver em conjunto, e o que é inútil a este processo de evolução. Então, pensar sobre a evolução é um trabalho, eu penso que, de vidas e mais vidas. Então, sempre precisaremos voltar nesse termo, pensar sobre a nossa evolução para ver se estamos aí caminhando ou aproveitando o que nós já temos possibilidades de aproveitar. E aí algumas pessoas questionam, mas a evolução ela não é espontânea? A gente não evolui mesmo sem querer? Não necessariamente. Nós temos que analisar o seguinte: um aluno que perdeu uma série escolar, ele repete, ele estagnou. Eu não posso dizer que ele retrocedeu, né? É muito difícil a gente retroceder como espírito, em valores morais e tudo mais. Mas é possível, você pode estagnar ou voltar. Se as pessoas do nível dele avançaram e ele não, ele estagnou. Mas se ele voltou de nível, então ele regrediu. E nós, no processo de evolução, podemos sim regredir, né? Porque regredir é quando você perde a chance de ser o melhor que você pode. Então, quando você perde a oportunidade e você ainda atrapalha, então você regrediu, né? Então, é interessante você pensar que nós podemos sim estagnar evolutivamente e nós podemos retroceder. Isso quer dizer que eu vou perder a minha capacidade de aprender? Por isso que a gente tem que analisar bem direitinho o termo evolução. O que é evolução, não é? A evolução do ponto de vista biológico, ela é espontânea e natural.
Mas do ponto de vista de consciência, de você perceber as leis da realidade e atuar em conformidade com essas leis, depende da vontade da pessoa e do esforço. Você pode pegar a pessoa mais uma pessoa despreparada que não quer aprender de jeito nenhum e colocar no ambiente mais favorável possível. Então isso não vai pressionar o processo evolutivo dela se ela não quiser. As experiências da vida vai fazendo com que pensemos e a gente vai decidindo o que a gente quer ou não neste processo evolutivo. Então, evolução é um termo que nós precisamos analisar. Ora nós estamos evoluindo, ora nós estamos aí em processos de depuração, de retornos a pontos que antes eram para a gente já pacificados. Por exemplo, se nesta encarnação eu tenho uma certa estabilidade emocional, isso não quer dizer que eu evoluí nesse aspecto, né? Nesta características. Nós temos inúmeras características, evoluímos em umas e quase sempre também podemos retroagir em outras. Então, em uma vida eu já tive este valor, já tive esse aprimoramento, e em uma outra encarnação eu posso retroceder neste processo, eu posso estagnar, porque eu posso errar, né? Eu posso piorar o meu processo e o dos outros, naturalmente. Então, a evolução é um processo natural, mas nós, através da nossa vontade, da nossa intenção, nós atuamos de forma positiva dentro deste processo para otimizar o nosso processo de evolução. Se você coloca um aluno em uma série escolar e ele não aprende, e ele não quer aprender, e ele não se esforça para isso, não adianta avançá-lo ou não no processo, vai ser inútil. Porque ele vai chegar em uma série mais avançada e vai lhe faltar, né, bases para que ele acompanhe o desenvolvimento. Então, na vida humana também é assim. E na vida espiritual, na evolução espiritual também. Se nós pularmos etapas, se nós não dominarmos o nosso tempo, as nossas energias, as nossas necessidades sociais e biológicas, nós não teremos condições de avançarmos em patamares evolutivos, uma vez que nos faltará aí bases para atuar de forma consciente dentro do processo evolutivo nosso, né? Do nosso grupo evolutivo e do cosmos como um todo. Então é muito importante o processo de ter consciência sobre você mesmo, do processo de evolução e refletir sempre, refletir um pouco mais sobre o que é esta evolução e como é que você pode se melhorar, se aperfeiçoar e crescer dentro desse processo para que você não fique repetindo séries nas quais você já tem competência de avançar, não é? Então, esse programa Nossa Evolução ele tem esse intuito de transmitir informações, ideias avançadas, inclusive, para otimizar o nosso processo de evolução, para que nós possamos atuar de forma consciente dentro desse grande mecanismo que existe na vida, onde uns auxiliam outros. Então, nós precisamos aí ter uma atuação de forma positiva. E esta é a nossa evolução. Desde março, desde fevereiro, né, nós estamos tratando aqui do tema energia. E hoje, refletindo sobre esse tema, é interessante frisar que energia é movimento, de certa forma, né? Energia, nós temos energia, de onde surge a energia que mantém o meu corpo vivo? Basicamente de dois elementos, né? Oxigênio e glicose, né? Que é açúcar. Então, toda essa máquina que existe, um estômago cheio de ácido para queimar ou para diluir ali a proteína da carne, todo o seu intestino trabalhando ali em conjunto com o resto do corpo, para quebrar em pequenas partículas tudo que você come, para ser absorvida pelo corpo, distribuída por todo o corpo, para alimentar célula por célula. Não é? E dentro de cada célula ainda acontece o processo de transformação desses elementos, né, químicos em energia. Então, toda a energia ela tem uma fonte, naturalmente, né? Toda energia ela tem fonte, ela tem uma fonte. Desde a energia física, aqui já relatada, né? Quanto da energia viva.
Nós produzimos essa energia que sustenta este corpo, mas também tem uma outra energia que nós temos e somos, né? Que é a energia da consciência, a energia da vida. Você sente a diferença da energia de um minério e de uma planta. É evidente a diferença. Um tem o princípio vital mais desenvolvido e o outro não. O que não quer dizer que ele não tenha vida, mas não é muito notória, né? Ou notável pela nossa visão. Mas no mineral também existem princípios de vida, princípio de consciência, né? Na planta já é mais evidente, no animal mais ainda. Em nós, como corpos animais um pouco mais evoluídos do ponto de vista histórico aí, esse princípio de vida ele se mostra mais evidente. E aí surge também o espírito, né? Mas de onde vem? Se espírito não come, né? De onde é que surge a fonte de energia que mantém a sua inteligência viva, né? Essa sua vontade de viver. E aí nós percebemos, entendendo a fonte das energias do corpo físico, o quanto é necessário, por exemplo, uma caminhada, uma alimentação saudável, porque tudo isso influi no tipo de energia que você ingere, que alimenta o seu corpo, e o tipo de disposição que você tem. Então isso facilita que o seu espírito se manifeste de forma mais desembaraçada. Então você se manifesta de forma mais solta, mais livre. Então, quanto mais saúde você tem, mais livre você é, porque a sua energia está sendo bem produzida, bem queimada, bem distribuída, e as toxinas estão sendo jogadas fora, né? Então, com esse parâmetro na energia física, biológica, nós também podemos pensar de como é o processo de energia que alimenta o nosso corpo no plano espiritual. E aí a gente tem teorias, né, de que existem fontes de energias, né? O oxigênio, nós tiramos essa energia do meio ambiente, que é o prana, pranayama, como chamam em algumas ciências, né? Em algumas religiões também. Então, nós absorvemos essa energia, que é o combustível do nosso corpo. Olha que interessante. Se faltar oxigênio em um pedacinho do músculo do seu coração, com pouco tempo ele apodrece, que a gente chama de necrose, é um termo médico, né? E se acontecer essa necrose por alguns segundos, você dá um infarto e morre. Então, o oxigênio, ou seja, o simples ato de respirar, mantém o nosso corpo energizado. Então, tendo esse conhecimento, a gente começa a valorizar um pouco mais, né? A ter um cuidado maior com este corpo pelo qual nós nos manifestamos como consciências. Então, o domínio energético, para você dominar a energia, dominar coisas mais complexas, pressupõe um conhecimento básico sobre a sua estrutura anatômica, sobre a sua estrutura química. Então, nós não podemos nos limitar a conhecer apenas uma ciência, uma especialidade. Nós vivemos dentro do todo, então por que não conhecer o todo, né? A dimensão física, a dimensão espiritual, o que é energia física, o que é energia espiritual. Só que, se nós não tivermos uma rotina útil que nos permita administrar bem o nosso tempo para cuidar do nosso corpo e estudar, nós nasceremos e morreremos ignorantes. E aí nós não teremos nenhuma evolução. Porque para você captar as leis da vida, você precisa treinar o seu cérebro. Você treina o seu cérebro com conhecimento. Então, às vezes você está doente, esse processo se repete várias vezes, às vezes é só um tipo de alimento que o seu corpo não queima bem e você insiste de ingerir, né? Então, aí você está sendo um auto-suicida, né? Suicida já é alto, então é redundante, mas você está destruindo o seu corpo, né? Então, assim, quando você muda um pequeno hábito porque você adquiriu um conhecimento, você permite que você se manifeste com mais energia, você permite que a sua rotina tenha mais tempo para você se dedicar ao conhecimento. E conhecendo, você se torna mais útil aos outros, né? Um médico que não estude muito bem, ele vai ser inútil no processo de cura das pessoas. Então, nós precisamos ver que tudo está conectado. E olha que eu sou da área de direito, área humana. Então, esses conhecimentos que, para mim, eu entendo ser basilares, mas nem todos das outras áreas que não de saúde se preocupa em compreender como é que isso funciona. Então, se você não compreende, você é um alienado, né? Você é um alheio. Você está totalmente
à deriva do que lhe dizem, do que quer que lhe dizem, então você não tem domínio sobre você mesmo. Ora, se você não tem domínio sobre a vida física, que a gente já tem milênios de anos de estudo sobre, imagine sobre a vida espiritual, que aqui nós temos uma noção, né? Uma vivência pequena. Mas ainda assim, eu insisto em trazer técnicas avançadas que tratam sobre energias vivas, bioenergia, ou energia espiritual, e as designações, os nomes, não importam muito, né? O que importa mesmo é identificar o objeto e a gente dar uma nomenclatura para a gente se comunicar adequadamente. Portanto, desde fevereiro que estamos tratando da TENEPS. TENEPS é a terceira atividade assistencial, onde você se doa ao outro, que aí já é uma expressão da caridade propriamente dita, como as religiões vêm trabalhando, mas na ciência nós chamamos como tarefas, que são ações, né? Então, caridade nada mais é do que ação. Aí nós temos 3 tarefas básicas. Tarefa da consolação, que é quando alguém chega desesperado, você acalenta, acalma, e as religiões têm este papel, não é? De acalmar as pessoas, deixá-las mais tranquilas. Só que é uma tarefa que, a longo prazo, não traz assim, uma utilidade muito grande, nem para você, nem para o outro. Aí surge uma segunda tarefa, que é a tarefa do esclarecimento. Essa dá trabalho, porque você tem que se instruir para você conseguir entender os problemas da vida para propor soluções. Muda um pouco da religiosidade, que é que você não tem verdades absolutas, porque nós estamos lidando com o ser humano, estamos lidando com opiniões, então, e fatos, mas cada um vê os fatos ao seu modo. Então, toda verdade é relativa. O que nos dá alguma segurança, o que nos é permitido, é constatar pela nossa própria vivência. Então, tudo que eu falo, tudo que eu digo é um ponto de vista, isso não é uma verdade absoluta. Então, compete a cada um ter o seu autocompromisso em analisar, descartar o que foi inútil para você neste momento evolutivo, analisar com cautela e ver se na sua experiência prática isso tem lógica, tem racionalidade, se tem algo útil. Se não tiver, deixa-se para depois, para uma segunda análise. Já a religiosidade não, a gente tenta trazer uma verdade e a gente impõe. É isso, fora disso, a gente não aceita, né? Então, isso não satisfaz muito ao processo de mudança, que a evolução é mudança, é transformação social. E nós temos aí bilhões de consciências encarnadas, com processos históricos diferentes, seres de outras dimensões, de outros planetas, seres de culturas diferentes. Então, nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, as bases religiosas são boas para nos dar algum acalento, no entanto, são insuficientes para esclarecer e dar a cada um a responsabilidade de resolver os seus próprios problemas. Então, nós não podemos terceirizar as nossas responsabilidades. O processo evolutivo, nós fazemos parte dele, mas a responsabilidade é nossa. Isso dói, né? Dói saber que a gente não tem um pai que vai ficar ali alisando a gente, cuidando da gente quando a gente chora. Não, tem que engolir o choro, se esforçar e continuar o processo evolutivo. Não é que é nosso, é nossa vida. Observar as coisas, aprender e começar. E tem a terceira tarefa, que é a tarefa energética pessoal. Ou a sua mediunidade, ou a sua reunião mediúnica pessoal. Poderia traduzir assim para a linguagem espírita. Usa-se essa linguagem diferente porque ela é mais universal. Ela não tem uma prisão com religião alguma. É uma parte científica. E na ciência se cria palavras que sejam mais universais. Então a gente não usa espírito, usa consciência, não usa caridade, usa tarefas assistenciais, que são ações, né? O assistencialidade, o assistencialismo, que são palavras que têm atingir um público maior para que eles compreendam melhor a ideia que a gente passa, né? Então, a tarefa energética pessoal é uma técnica da TENEPS, que é exatamente voltada para a doação dessa bioenergia que você tem. Porque imagine, né, a energia advinda da combustão ou da queima do combustível que gera o movimento do carro, por exemplo, ou o movimento do motor do carro. O girar das hélices de uma torre que gera energia elétrica. Não é? A queda de uma água que faz girar comportas que geram a energia elétrica que a gente recebe, né? A energia solar. Então, tudo são fontes de energias
físicas ou energia elétrica. Nós também produzimos a nossa energia elétrica pela comunhão dos nossos nervos e o contato com a nossa parte espiritual. Então, esse movimento das nossas energias espirituais em contato com a energia física do nosso corpo gera, inevitavelmente, uma produção de energia nova. A essa energia nova ou diferente nós chamamos de bioenergia, que a gente vê com muita clareza nas plantas, nos animais e no ser humano. Através da nossa vontade, nós conseguimos nos alimentar da energia do ambiente, exteriorizar a nossa energia para o ambiente. O que é que isso significa? Quando eu chego no ambiente e está todo mundo triste, eu começo a exteriorizar a energia, as pessoas se equilibram, elas mudam, elas sentem que ali tem alguma coisa diferente. Isso é exteriorização de energia. A gente faz inconsciente, mas como é um processo que depende da nossa vontade, de certa forma, a gente pode produzir ele de forma consciente. E a TENEPS ela é uma técnica que voltada para nos aproximar da nossa procedência espiritual. Todos nós, pelo menos de base filosófica espírita, admitimos que nós não somos dessa dimensão física, em que pese ela nos pertence, nós precisamos cuidar com muito carinho, porque é onde nós evoluímos e é onde todos os nossos amigos, familiares também evoluem. Então não é porque nós não somos daqui, propriamente dito, que a gente não vai cuidar deste corpinho, deste planeta, que muito nos auxilia nesse processo de evolução. Então, mas nós admitimos que não pertencemos aqui. Se nós não pertencemos aqui, como é que a gente mantém o contato com o plano espiritual? Sabe quando você é estudante que vai viajar para outro estado, para fazer faculdade ou para estudar? Às vezes você não precisa dar aquele telefonema para os familiares, para os pais, para sentir que está perto, para não perder o fio total. Senão parece que você perde sua identidade. Então é a mesma coisa quando nós mergulhamos na vida física. Nós precisamos manter esse contato com o outro lado. E a TENEPS é a técnica que nos permite ter esse contato. É o telefonema diário que a gente dá para casa. Para a nossa paraprocedência, né? Da comunidade da qual nós fizemos parte antes de reencarnarmos. Então aqui o que eu estou ensinando é como telefonar para o outro lado diariamente, né? Claro, de forma responsável, porque envolve aí todo um processo de contato, de autoentendimento, de desenvolvimento, de entendimento de como isso funciona, para você não fazer um uso leviano, né, desta técnica que é pró-evolutiva. É uma forma de você auxiliar e doar energias tanto para quem está do outro lado da linha telefônica, quanto o que está aqui, né? Somos multidimensionais e estamos aqui para ajudar. Essa técnica, eu já venho conversando com ela há alguns programas atrás, e aí você voltando ou acessando aí a TV, a rádio e TV Chico Xavier no YouTube, você consegue ter acesso a esse conhecimento um pouco mais sistematizado e anterior a essa nossa exposição aqui. E aqui eu estou dando sequência. Ele é uma sequência de ideias de como proceder essa TENEPS. A primeira regra é, normalmente você inicia a fazer quando a sua vida está estável, equilibrada, quando você já está com maturidade relativa. A partir dos 35 anos, é a idade média que a gente orienta a pessoa a iniciar, porque ela já sabe o que quer. É uma técnica que quando começa, você não pode parar. É um contato para o resto da vida. E é bom porque você já começa a se adaptar com o plano espiritual. Ou você faz pelo resto da vida, ou até que seu corpo aguente, né? Quando você fica senil, tem um infarto, tem um derrame cerebral que fica inútil, você usar com discernimento o seu corpo físico, então você não vai entrar nessa, né? Você não tem capacidade técnica para atuar aí nesta função assistencial. Então você vira, a gente chama de a TENEPS, a assistência social do futuro, porque é uma forma de você pessoalmente, individualmente, no seu leito ou em um cômodo que você escolheu, doar energias para as pessoas, orientando, ajudando e tudo mais. E aí você vai vivenciando inúmeras experiências, vai tendo contato com um espírito técnico, conhecedor, não é guia cego, não é parente nem amigo, que quer lhe ajudar, mas não tem conhecimento técnico, né? Uma coisa é a boa vontade, outra coisa é a qualificação dessa boa vontade. Nós precisamos, a boa vontade é muito importante, mas nós precisamos qualificar. Não adianta eu querer lhe ajudar, como médico, por exemplo, a lhe salvar de um infarto, e eu não ter
conhecimento técnico mínimo. Então, a minha vontade aí ela vai ficar em segundo plano. Se tiver uma pessoa que tem técnica e ela não tiver vontade, mas ela for atuar, ela resolve o problema, né? Então, a gente tem que conciliar a vontade com o esforço em desenvolver as habilidades que a gente precisa para ser útil no processo de evolução. Então, assim, comprometimento. Para você iniciar a TENEPS, você precisa ter comprometimento, porque, como dito, é uma tarefa que tem aí uma responsabilidade gigante. Você tem que ter esse realismo, se é possível mesmo você fazer ou iniciar. Por quê? Porque o ideal é o candidato da TENEPS já partir para a execução da prática com todo o realismo que lhe seja possível quanto à gravidade dessa tentativa transcendente ou multidimensional. Afinal, você vai fazer uma ligação, né? Você não sabe quem é que vai atender. O mais comprometedor a que pode se propor. Então, assim, é uma tarefa que é interessante a gente pensar na ideia, começar a tentar entender para desenvolver, mas você só pode começar quando você de fato tem consciência. É a mesma coisa de você querer fazer uma cirurgia no primeiro período do curso de medicina, né? Então, leva tempo, requer esforço. É a mesma coisa de um recém-advogado querer, aliás, de um estudante de direito querer já entrar com uma ação complexa num tribunal, defender um júri. Lhe falta ainda habilidades, né? O conhecimento teórico, ele é um requisito necessário para você entrar na prática. E a mesma coisa de um químico, né? Entrar em um laboratório e querer fazer fórmulas sem um conhecimento prévio. Então, ele pode salvar vidas ou se destruir. Então, nós precisamos ter essa cautela, esse realismo e esse comprometimento. Se você entende que é uma técnica importante, e é muito importante, para o nosso processo evolutivo, nós precisamos nos dedicar a estudar e compreender. Dificuldade. Qual é a maior dificuldade que tem? Ora, é uma técnica para o resto da vida. Então, a maior dificuldade. Todos os dias você vai precisar se dedicar àquele tempo para poder fazer seus telefonemas, né? E ser aí orientado por um especialista no processo de assistência. Vai aparecer as pessoas para você ajudar todos os dias. Às vezes, do nada, surgem pessoas querendo lhe ouvir, compartilhando problemas com você, situações acontecem, você precisa estar convicto do que é que se pode fazer, do que não. E isso é a sua vivência que vai dizendo, né? E o conhecimento prévio ele vai facilitando. Autoconsciência. Neste caso, manter-se autoconsciente e convicto de que esse esforço é para o resto da vida. Quando você entra em um projeto, você precisa ter consciência, porque há projetos que, quando iniciados, não pode parar. Se você parar, dá na sua cabeça, né? Isso dá problema. E dando problema, aí em vez de você ser um assistente, você vai ser o assistido. Então, em vez de você resolver problemas, você vai criar problemas. E aí é melhor ficar quietinho, né? Se esforçando para entender a parte teórica. Até ter competência para a parte prática sem desistir, porque a evolução é com esforço. Até, então, você tem que ter esse compromisso até que as circunstâncias da vida lhe possibilitem, né? Que você desative o seu corpo físico, seja por velhice, seja aí por problema de saúde. Mas é muito importante saber e ter essa consciência de que é para a vida toda e que você precisa se esforçar nesse sentido, né? Nem todo dia vai estar com vontade, mas a vontade não é suficiente. O compromisso, que aí já vem o trinômio, né? Intenção, vontade e organização, que são os nossos poderes. Mini peça, isso daqui é complexo. Mini peça, o que é essa mini peça? Um motor, ele é complexo, né? O motor de um carro, por exemplo. Às vezes tem uma pecinha folgada, um parafuso folgado. Se ele não funcionar bem, não cumprir o papel dele, todo o processo é comprometido. Nós somos peças-chave no processo de assistência multidimensional. Nós somos peças-chave no processo de assistência do cosmos. Então, se nós falharmos em nossas missões,
nós comprometemos todo o processo. E a gente não está só. Eu tenho minha missão pessoal, você tem a sua. As duas juntas formam uma missão maior. Entende? Tudo está conectado. Então, você compreender como é que isso funciona e atuar de forma responsável dentro desse processo, você se torna uma mini peça consciente, certo? Porque nós somos seres conscientes, então nós precisamos ter consciência da nossa responsabilidade, do nosso compromisso para atuarmos aí de forma assistencial. Ser útil aos outros dá muito trabalho, mas vale muito a pena porque nós saímos dessa obrigação de reencarnar e nós compreendemos as leis da vida. Então fica mais fácil de você viver. Você domina melhor os processos e fica contente, porque você vai ajudar um monte de gente que você gosta, que você tem afinidade. Até os que não têm, que aí passa a virar amigo também. Então isso é muito importante, mas tudo requer esforço, muito esforço. Esta é a verdadeira condição de mini peça intrafísica dentro de um maximecanismo assistencial multidimensional, característica da prática da TENEPS e que o praticante deve entender sem quaisquer dúvidas pessoais antes de dispor a iniciá-la. Se você não se entende como um agente a serviço do processo de assistência, e um agente consciente, não inconsciente, se você não consegue ainda se compreender como uma pessoa apta ou como integrante dessas grandes relações, né? Nós temos aí parentes, amigos de várias encarnações, nós somos seres milenares, já tivemos personalidades de alto nível de conhecimento. Então agora nós estamos aqui tentando resgatar, restabelecer a ordem, orientar e não corromper e nem controlar os outros, mas dar-lhes a carta de alforria através do conhecimento e da informação. Então, se nós temos essa consciência do nosso papel dentro deste processo, aí sim você está predisposto a iniciar uma técnica tão avançada. É uma técnica extremamente avançada. Então, são conhecimentos que em seitas você só tem acesso, seitas ou religiões, quando você tem um certo nível, né? Mas aqui não, aqui a gente não tem sectarismo, a gente joga a informação, porque penso que existem pessoas que têm capacidade de entender, compreender, pôr em prática, se esforçar e ser aí muito feliz em seus projetos e cumprir, né, o seu papel de assistente multidimensional. Estudando isso, nos tornaremos assistentes sociais multidimensionais. É mais uma profissão aí, bem importante no nosso processo de crescimento, né? Os assistentes sociais que se cuidem. Frase enfática, ou seja, uma frase de reflexão. A autodesorganização impossibilita a execução sadia das práticas da TENEPS. Na verdade, a autodesorganização, ela impossibilita a execução saudável de qualquer coisa, né? Você não consegue levar um projeto à frente, um projeto sério, se você não tem organização. A organização é um pré-requisito para você ter sucesso em qualquer empreendimento que você entre. Então, dentro da assistência, dentro do conhecimento, dentro da prática mediúnica, dentro das vivências, é a mesma coisa, não é? Então, nós precisamos ter organização. Todo grande médium aí que a gente conhece, todo grande executivo, todo grande profissional, por trás há uma grande organização, uma grande dedicação, uma grande vontade, mas primordialmente organização. Então, sem organização você não pode, nem deve organizar uma tarefa dessa. Seria um desrespeito e um desserviço. A autodesorganização impossibilita também, como decorrência do desempenho do epicentro consciencial e o desenvolvimento da sua oficina extrafísica. Isso inibe a atuação do epicentrismo consciencial, desperticidade vívida, complexes e morexes. Esses termos aqui são termos técnicos da ciência que estuda a consciência, né? E nós já trabalhamos eles, todos eles, inclusive, nos programas anteriores, porque desde o ano passado que a gente vem gravando, e aí o início deste programa, Nossa Evolução, trata sobre todos esses termos.
A autodesorganização, ela impossibilita que você, como agente assistencial, se torne um epicentro consciencial. O que é um epicentro consciencial? É uma unidade de pronto atendimento. Você vira um assistente ambulante, onde você vai, as pessoas lhe procuram. E outros espíritos técnicos também começam a lhe procurar, forma-se uma equipe. Essa equipe de trabalho em conjunto, da qual você faz parte, e aí são seres de outra dimensão, com conhecimento técnico, faz com que você construa a sua Office X, que é a sua oficina extrafísica. Oficina no espanhol quer dizer escritório, né? Então é como se você criasse o seu consultório de atendimento com sua equipe. E tudo isso depende de quê? Da sua dedicação, do seu esforço, e tudo isso começa com a TENEPS, né? Começa com o processo de assistência. Você começa distribuindo energia, dominando as suas energias, doando essas energias em prol dos outros, e aí você vai construindo. Você se torna um epicentro consciencial, onde você vai aparecendo demandas para você resolver. Depois você se torna parte de uma equipe extrafísica, ou oficina extrafísica, ou OFX. Competência. Só deve pôr banca quem tem, de fato, competência. Então, só deve pôr banca quem tem, de fato, competência. Então, na TENEP, se você entende que você ainda não tem competência, dê um passo para trás. Não faça, né? Não se arrisque sem necessidade. Isso é uma irresponsabilidade evolutiva. Então, se você não tem competência para, por exemplo, integrar um grupo mediúnico, por exemplo, é melhor que você tenha honestidade, né? A auto-honestidade, e se prontifique a dizer não estou preparado. Preciso me dedicar, me esforçar e compreender o processo para que eu não coloque em risco a mim e aos outros. Tudo bem que em casas espíritas há orientadores de grupos, há toda uma equipe espiritual por trás, e mesmo que você seja verde jejuna, aos poucos você é acondicionado naquele ambiente e você vai sofrendo as influências dos trabalhos já realizados na casa e você tende a seguir a onda. Então você vai junto. Então você tem um amparo, uma assistência. Mas e na hora do vamos ver, fora da casa espírita, que você não tem esse suporte? Então você precisa ter consciência do processo. Afinal, não é só dentro da casa espírita que vai aparecer demanda, né? Não é só dentro da casa espírita que aparecem as demandas para nós. Então nós precisamos criar esses ambientes e a gente começa com a consciência e conhecimento. E no futuro, pense aí, o tanto de gente que tem problemas. Nós precisamos, eu acho que do último levantamento que alguns médiuns fizeram, nós temos 9 desencarnados para 1 encarnado, então você precisa de que todo mundo na Terra fosse assistente para dar conta dos que estão do outro lado, né? Precisando de assistência. Então, é um processo aí que tende a caminhar para a gente expandir. Em vez de deixar de ser coitadinho, de ser o ajudado, passar a ser o ajudante, né? O ser útil no processo evolutivo e não inútil. Começos. A Consim começa a se libertar dos ciclos multiexistenciais. Ciclo multiexistencial também foi conceituado em programas anteriores, que é antes de desencarnar, antes de encarnar, a sua encarnação e a pós-morte. Isso é o ciclo, né? Nós fazemos isso em todas as vidas. E nós somos presos a esse ciclo através de quê? Grupo karma, né? O karma da gente, onde nascem os parentes da gente, onde tem parente da gente, pessoas que têm afinidade com a gente. Apareceram as circunstâncias, namoraram, o ambiente está favorável, a gente encarna automaticamente. Não tem choro nem vela. Onde está o grupo karma da gente, a gente vai junto. Então, por lei de afinidade, né? Lei de causa e efeito, a gente vai. Então, a gente está preso. Então, eu não escolho aonde eu vou reencarnar. Onde meu povo vai, eu vou atrás, por afinidade, naturalmente. Então, eu estou preso. Então, quando eu começo a fazer a TENEPS, eu começo a ajudar. Eu vou me desprendendo disso, porque eu vou equilibrando o meu grupo evolutivo. Então, eu começo a ter mais escolhas sobre as minhas vidas. Entende que o processo de escolha e de liberdade, de livre-arbítrio, depende do esforço e do mérito? Depende do esforço e do mérito, do esforço que você faz para compreender e estar se estribuchando mesmo para ajudar, para ser útil. E aí você vai se libertando desse ciclo.
das multi-existências, de nascer compulsoriamente. Ora você está aqui, pensa que não já está em outro país, e não dá sequência. Você começa também a dar bons exemplos extrafísicos. Então, com a TENEPS, você começa a sair dessa compulsoriedade de nascimentos, que é a sua revelia, você não tem como escolher, são consequências das suas vidas, né? E você começa a dar bons exemplos. A espiritualidade começa a olhar para você. Oxe, aquele ali está se esforçando. Esses bons exemplos nos faz ser assistidos. A gente atrai seres que têm responsabilidade e compromisso com a evolução humana, que nos auxiliem, nos dá suporte aí a sermos muito mais úteis. Então, iniciar a TENEPS também dá começo ao nosso processo de libertação. E eu penso que todos nós temos como meta isso, né? Fomos aí doutrinados pelo catolicismo de que a nossa vida está entregue nas mãos de Deus, nas mãos de não sei quem, mas na verdade está nas nossas, né? Depende dos nossos esforços. Deus é algo muito complexo, nem os espíritos conseguiram explicar, então eu nesta dimensão, com essa minha consciência limitada, também não me arrisco, né? Mas o que eu sei é que através do esforço nós conseguimos desenvolver habilidades, nós conseguimos ser útil aos outros, e essa nossa utilidade chama a atenção de pessoas que têm também como missão contribuir para o processo evolutivo, resgatando pessoas que no passado a gente corrompeu, que a gente acabou com a vida da pessoa e que agora a gente pode estar otimizando, aperfeiçoando, melhorando, nos retratando. Não do ponto de vista emocional, que se eu lhe matei na outra vida, não adianta eu lhe pedir desculpa, né? Não vai resolver nada. Passou. O que eu posso fazer isso gerou vários desequilíbrios evolutivos. O que é que eu posso trabalhar hoje? Me esforçar para criar circunstâncias para ajudar você a se desenvolver, né? Se você quiser, que também se não quiser, não foi a minha morte que causou a sua falta de vontade, integralmente, né? Então, é um esforço contínuo. Eu tenho os meus compromissos kármicos, mas cada um também tem os seus compromissos consigo mesmo. E fica preso, aí depende muito das próprias ignorâncias, né? E da pouca força de vontade. Porque só o conhecimento liberta, e o conhecimento é pessoal. Só você investigando. Não adianta eu lhe dizer se você não se esforçar, não ler, não ir pesquisar. Tudo que eu digo pode lhe causar alguma reflexão agora, mas isso se perde com o tempo. Porque o cérebro só guarda aquilo que é útil e ele só entende o que é útil que se repete, né? Que se compreende, que se busca, que se esforça. Pois bem, esses são os pontos de hoje tratados sobre a TENEPS, para a gente ir refletindo, porque se não der da gente iniciar nesta encarnação, é importante que a gente inicie na outra. Mas tem certeza que a gente vai nascer de novo? Pode ter certeza. Nós temos muitos grupos karmas. Aliás, só temos um grupo karma, mas temos muitos familiares. Quantas mães, quantos pais, quantos irmãos a gente não teve, né? Quantos amantes, quantas famílias. Então, tem gente aí no mundo todo que, a depender do nosso nível de energia, quando a gente estiver no plano espiritual, onde tiver as circunstâncias certas, namoraram sem precaução, a gente nasce, né? Então, a gente vai. Então, começar a trabalhar as rotinas úteis, acordar cedo, praticar atividade física, uma alimentação saudável, começa por aí, né? Já vai lhe evitar essa melancolia existencial de você terceirizar a sua vida. A vida é sua, quem controla é você, quem manda é você, quem se esforça é você. Você tem que assumir isso, não é? Não vai ser Deus, não vai ser anjo, não vai ser espírito, não vai ser eu, não serei ninguém, não será ninguém que vai provocar o seu processo evolutivo se você não quiser. Agora, quando você quer e começa a se esforçar, aparecem as assistências, naturalmente. Nós vivemos em um estado de alienação, as pessoas estão alheias, né, às suas responsabilidades no processo evolutivo. A gente está alheio das nossas responsabilidades dentro da sociedade física. Imagine na sociedade multidimensional, né? A nossa obrigação com o mundo espiritual, deles conosco, essas vivências aí. Se a gente não vê a nossa relação, nossas obrigações com os pais, com os irmãos, com a sociedade que a gente vive, desde o ato de você jogar um papel de bala no meio da rua, dentro de um ônibus. Então, se você não tem este nível, como é que você vai para uma técnica mais avançada, né? Então, a evolução, ela é geral, ela não é só em um ponto. Eu estou aqui e jogo energia, pronto, resolvi minha vida. Quando eu saio da minha TENEPS, estou brigando com a pessoa. Que é isso, né? Não tem sentido.
Então, a evolução ela é relativa, a pessoa regride sim. Toda pessoa que se bestializa demais e ela não avança, ela regride. Se as condições melhoraram e ela não aproveitou, regride, naturalmente. E ainda vai para outro planeta, né? Que é muito mais complicado. A gente está passando por este processo. Pois bem, fica aqui nossas reflexões de hoje e até o nosso próximo encontro.